Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Começou. Vocês estão excitados. Só a Luciana que não está muito, porque guerra é uma coisa masculina. Não, veja só. Veja como é que são as coisas. Eu vim de branco pela paz. Cara, isso aí. Cara, nós estamos aqui duvidando que alguém tão sóbrio como o advogado Luiz Rocha, tenha colocado uma camisa dessa. Olha, isso aí é o quê? São flores, Rocha? Isso aqui são rosas. Rosas Porra, negras. mas não, cara. No meio de uma guerra, no meio de uma guerra, as rosas ficam dessa cor. Porra, cara, essa sua camisa aí eu achei meio estranha, para dizer o mínimo, hein, Rocha? Não, a camisa, Isso aí foi um design paraguaio. Isso foi feito por um estilista paraguaio. Isso é estilista paraguaio. Argentino. Estilista paraguaio, esse aí. Argentino. Pô, o que aconteceu com o está atrás de você, o que é? Explica para o pessoal que está no... É o povo, Isso aqui é o povo. Sim, mas que quadro é esse? Isso aí é um quadro que eu adquiri já faz muito tempo, num carnaval que eu passei em Olinda, e aí tinha um primo meu que alugou lá um sobrado no centro de Olinda, e nesse sobrado tinha uma galeria de arte, ela funcionava, né? Como galeria de arte fora do carnaval, claro. E no carnaval os donos lá alugaram. Aí eu vi aquele quadro ali, achei bacana, bonito, tinha umas peças. Faz tempo isso já. Fez bem. Olinda, o centro de Olinda tem várias galerias, os artistas moram lá. Maravilha comprar quadro lá. Não, muito legal. Tem uma coisa que é engraçada, né? Tem umas análises sobre psicologia, como o cérebro da gente funciona a partir de associação, né? Então, eu vejo esse quadro aí, eu vejo essa pessoa, essa senhora que está assim, ao lado do Alberto aí, à esquerda do Alberto, e direita minha, eu lembro da Dilma. Eu também, infelizmente. É uma coisa meio por associação, cientista político, uma pessoa de cabelo curto, meio senhora Dilma. Eu acho que é intencional, ele colocou isso aí para se castigar pelas indulgências que ele... maléficas que ele fica assacando contra a Dilma. O que foi que ela falou agora da guerra, hein? Ela falou alguma bobagem agora da guerra, não foi, Rocha? Não falou bobagem, não. Ela falou tudo certinho, tudo direitinho. Aí os sacanas vão lá, pegam, editam e fazem o meme com ela. Mas não falou de União Soviética? Ela falou de União Soviética, não foi? Não, mas isso aí que está acontecendo na Ucrânia tem tudo a ver com a União Soviética, certo? E esse é o problema da mídia ocidental, né? Eles tentam fazer parecer que não, porque como é que você explica o fato da OTAN, que foi criada com 3 objetivos, que era meter os Estados Unidos na Europa, afastar a União Soviética da Europa e meter um bridão definitivo na Alemanha, para que ela não aprontasse mais. Esses são os 3 objetivos da OTAN. Aí, finalmente, acaba a União Soviética, acaba o comunismo, a Rússia vira um país capitalista de direita, certo? E a OTAN continua, a Alemanha é um país pacífico, tranquilo, e a OTAN continua existindo a pretexto de quê? Rocha, a Rússia como inimiga. Eu percebi, a gente tem trocado mensagem, eu vi você muito no Twitter, muito atuante, talvez você esteja acompanhando mais essa coisa da OTAN do que eu, mas uma coisa que eu gostaria de entender melhor é a posição dos países europeus, em particular França e Alemanha, com relação à OTAN. Ninguém ali questiona um pouco a OTAN. Você andou falando essa semana que o Macron andou questionando, porque eu fico pensando, para a Europa, principalmente esses 2 países, né, que são os mais importantes e tudo, faz sentido a OTAN? Quer dizer, por que eles ainda querem? Eu não entendo muito isso também. Eu acho a Europa muito subserviente aos Estados Unidos. A OTAN já foi um consenso na Europa, certo? A OTAN teve um período que o Partido Comunista Italiano, por exemplo, apoiava a presença da OTAN na Europa, né? Os partidos socialistas, democratas, cristãos, todos eles são
pró-OTAN. Hoje, a OTAN começa a perder essa unanimidade, né? Então, o Macron, que é candidato a presidente, eu mandei o vídeo para você, porque o Macron, que é candidato a presidente da França, está na 10% hoje, 12% de intenção de voto, é o principal candidato da esquerda, ele propõe... Mélenchon, você falou Macron. Mélenchon. Ele propõe a exclusão da França da OTAN. E a proposta dele. Se ele ganhar a eleição, ele vai tirar a França da OTAN. Né? Por quê? Porque não faz mais sentido. Por quê? Só faz sentido para os americanos, porque a OTAN virou uma agência comercial energética dos americanos. Ela hoje cuida dos interesses energéticos dos americanos na Europa. Ponto, é só isso. Gente, agora... só para falar que eu tive um ataque russo aqui, aí a internet caiu, e que eu estava dizendo o seguinte, eu estou de branco em homenagem à paz. É muita frescureba, é muita frescureba. E o Rocha está com camisa militar, entendeu? Então pronto para guerra. Você vê como é que o clima aqui está diferente. Eu só queria pegar a fala do Rocha e fazer uma atualização assim, dos dados que estão saindo nos últimos 2, 3 dias. O que acontece é que, com os dados que estão saindo de pesquisa de opinião pública nos últimos dias, é que tem aumentado muito a adesão dos europeus em relação à OTAN. Então, assim, alguns países que contavam com 20% que os cidadãos queriam, 20% dos cidadãos queriam que houvesse uma adesão à OTAN, hoje chega a 50%. E por quê? Por causa do medo do que aconteceu da invasão do Putin na Ucrânia. Então, eu acho que ainda mais aquela coisa da Finlândia ligar e ele ameaçar. Eu achei que aquele foi um erro terrível dele, de ameaçar a entrar também, invadir também a Finlândia. Então assim, diante do medo da guerra, vem aumentando essa adesão na Europa em relação à OTAN. Agora é o seguinte, Luciana, isso que você está falando é fato. Né? Agora, isso por conta da narrativa, que assim, há uma orquestra tocando absolutamente no mesmo ritmo, a mesma música, certo? E é natural que a opinião pública seja brutalmente influenciada por isso, certo? Na minha opinião, isso é conjuntural, vai passar já. À medida que as pessoas se derem conta das razões, e elas vão se dar conta das razões dos russos, eu não estou usando mais o nome Putin, porque essa fulanização, ela degrada o debate, né? É como se não existisse povo na Rússia, só tivesse lá o Putin. Né? Não existisse interesse de um povo, só existisse interesse do Putin. Né? Isso que está acontecendo é o interesse do povo russo. Eu concordo. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública na Rússia hoje, mais de 50% apoia a invasão. Por que apoia a invasão? Porque é o seguinte, como é que eles vão dormir sossegados com os mísseis da OTAN ali na Ucrânia? Isso não só funciona na cabeça de um ocidental. Né? Na cabeça de um russo não cabe. Então, por isso, a opinião pública russa apoia a invasão. Essa coisa toda de que o tempo joga contra o Putin, quanto mais tempo passar, mais a classe média russa vai sofrer, ele vai perder. Não vai perder. Certo? Eles têm consciência de que isso foi necessário. Estou falando que eu não estou dizendo concordando com a invasão, estou dizendo que, do ponto de vista da opinião pública russa, eles acham que foi necessário. Porque senão daqui a pouco eles vão ter que conviver com os mísseis da OTAN na Ucrânia, e aí ninguém dorme. Aí que é a insegurança completa. Né? Rocha, então, eu acho que isso vai passar. Eu acho que você está exagerando, porque a questão é a seguinte, ninguém concordar com a OTAN é uma coisa. Tá? Agora, essa guerra, eu acho que ela vai ter um prejuízo mundial. A Europa vai entenda o que eu estou falando. A Rússia vai sofrer. Estou falando do ponto de vista do povo russo. Do ponto de vista do povo russo. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Do ponto de vista do povo russo. O povo russo não querer a OTAN não quer dizer que ele vai querer a invasão da Ucrânia. Isso é muito diferente. Estou te dando dado de pesquisa que foi feita agora, que eles apoiam a invasão. Claro. Quando começa uma guerra, começa isso. Quando começar a chegar soldado morto, quando as sanções econômicas fizerem efeito e tal, e a opinião pública vai mudar. Isso eu aposto o contrário de você. Alberto, mas a guerra prolongada é complicada. Casa aposta aí. Eu aposto com ele que isso não vai mexer na opinião pública russa.
se mexer, ele me desse a camisa bonita dele. Porra, isso não é um prêmio, cara. Aí eu dou a minha camisa para ele. Tá vendo, Alberto? O cara gostou da minha camisa, você fica esculhambando. Cara, isso não é um prêmio, porra. Tá doido. Você vê como é que eu tô conciliador, hein? Eu vou dar uma camisa da paz para ele e vou pegar uma camisa de guerra. Agora veja só, eu acho o seguinte, olha só. Só para recordar uma coisa aqui, em 1992, eu escrevi um artigo, até fiz uma palestra lá no IPERJ, na época, falando sobre a União Europeia. Na época, assim, me deu um ataque assim, de Alberto, eu estava super otimista. Olha só, então, que vergonha. Eu achava que a União Europeia, logo depois do Tratado de Maastricht, inclusive, eu citei John Lennon no final, né? Não, eu nunca citei John Lennon na vida, hein? Eu falei que não vai ter mais fronteira, não vai ter mais guerra, né? Nós vamos viver em paz e tal. E a minha ideia é o quê? É os Estados Unidos da Europa, né? Que é uma ideia antiga que vai de Lisboa a Vladivostok, né? Então, eu achava o seguinte, por quê? A Europa, todas as grandes guerras do mundo começaram na Europa, tá? Então, é o seguinte, olha só, eu estava escrevendo logo depois do fim da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, do fim da Guerra Fria. Então, eu achava o seguinte, olha, abriu uma janela de oportunidade, né, para a gente acabar com o Pacto de Varsóvia, acabar com a OTAN, unificar a Europa, né, de Lisboa até Vladivostok, tá, fazer uma moeda única, acabar com as fronteiras, dar liberdade para as pessoas se locomoverem, né, e viverem dentro desse espaço geral, fazer uma moeda única, né? Então, assim, eu escrevi isso em 92, falando dessa história, e depois que a gente fizesse uma Europa unificada, os Estados Unidos da Europa, e a gente podia fazer os Estados Unidos do mundo. É claro que é muito otimismo, muito utopia, Você foi derrotado pela OTAN. Então, aí não, olha só, até a Europa Ocidental, eu fui derrotado, porque o Brexit a Reino Unido saindo da Europa. Então, assim, esse projeto bonito, né, de liberdade, não se concretizou, né, e se impôs os interesses militares. Né? Eustáquio, deixa eu só... Não é só da OTAN, porque é o seguinte, existe também na Rússia, existe uma coisa que é histórica da Rússia, que é o imperialismo russo, que é o militarismo russo. Você abandonou seu projeto em nome de ficar remando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Porra, um absurdo isso aí, Eustáquio. Para pontuar a questão da opinião pública, eu quero só lembrar o seguinte, que isso é importante, esse ponto da opinião pública. De fato, isso que o Eustáquio falou é relevante, certo? A questão da opinião pública, ela pode atuar lá dentro da Rússia, mas por que eu digo que isso não vai acontecer? Não vai acontecer. Prende todo mundo, qualquer opinião pública diferente. Ele prendeu até uma velhinha, você viu? Isso também, Alberto, isso também, mas assim como no Ocidente, a opinião pública está completamente sequestrada por uma versão única, né? por uma narrativa única, o povo russo vai estar sequestrado pela narrativa única do lado de lá. Claro. E com mais esse fator que o Alberto fala, que lá o pau come, né? Vão prender e tal. Então, vou lembrar o seguinte, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, fizeram uma pesquisa na França, e 80% da população, 85% da população da França acreditava que quem tinha ganho a Segunda Guerra Mundial eram os russos, os soviéticos. Tá? Passados 50 anos, fizeram a mesma pesquisa na França, 85% acha que quem ganha a guerra são os americanos. Então, a questão da narrativa é óbvio. Não, mas peraí. Vamos entender. Peraí, Rocha, vamos entender essa mudança. Eu já refleti sobre essa mudança. A Rússia, de fato, foi quem ganhou, então foi um fato. Né? Então, logo depois da guerra, a população reconhecia um fato. Aí depois a Rússia comunista se tornou inimigo do bloco capitalista. Aí é normal, se você é criado olhando aquele país como inimigo, você não vai achar que ele ganhou a guerra para você. Com o passar do tempo, você entendeu? Eu só estou dizendo... o que eu estou falando é exatamente o seguinte, se coloque, eu estou tentando fazer um esforço aqui, se coloque na posição do russo, lá dentro da Rússia agora.
certo? Aí o pessoal fala, não, mas a classe média russa vai sofrer. E a classe... Pô, o raciocínio que estão fazendo para o Putin, de que ele vai perder apoio à opinião pública quanto mais tempo demorar a guerra, vale para o Zelensky. Porque, assim, a classe média ucraniana está como nessa hora? Eu só queria pedir... O Zelensky não vale para a Europa. Eu acho que vale para a Europa, isso que você está falando. Agora, o problema da Ucrânia é que eu acho que vai fortalecer o nacionalismo contra qualquer invasão. Não, fortalece, não tem jeito. Eu só queria, antes da gente caminhar nesse assunto que é muito interessante... Não, peraí, eu queria só fazer uma coisinha para o Rocha desenvolver. O Rocha gosta muito desse assunto, você vê que o Rocha hoje está excitadíssimo. Não é só por causa da camisa. Esse assunto... Luciano, isso aí, você que é mulher tem que começar a protestar contra esses negócios, esse bullying aqui. Esse assunto mexe muito com o Rocha por causa do Partido Comunista. Rocha, eu queria que você desenvolvesse só um pouquinho, né, para logo em seguida a Luciana falar, o que você leu, você nos explicar o que a OTAN tem a ver com energia na Europa, os interesses de... Isso eu achei um ponto relevante. É o seguinte, essa semana eu peguei, fuçando aí nas redes, eu encontrei 3 vídeos. Um foi a manifestação do Macron propondo a saída da França da OTAN. Mélenchon. Tá propondo a saída. O outro foi, o Alberto colocou acho que no nosso grupo, uma manifestação da líder do partido de extrema-direita na Alemanha, propondo exatamente a mesma coisa. Tá? Porque a extrema-direita hoje quer que a OTAN vá embora. Certo? Claro, os caras entenderam que a OTAN ali é um problema. Né? E o terceiro vídeo foi um vídeo exatamente a respeito disso que você está falando. Né? Um teórico explicando a utilidade da OTAN. E um quarto vídeo, que foi um debate que ocorreu entre o Trump, tá, e os representantes europeus da OTAN. Tá, isso e aí o Trump questiona o seguinte, olha o que o Trump fala. Olha, é o seguinte, eu não estou entendendo, porque nós aqui, americanos, estamos gastando um monte de dinheiro para manter a OTAN na Europa, certo? E vocês comprando gás, energia da Rússia, e mandando bilhões, os bilhões que nós estamos dando para vocês estão repassando para os russos? Eu não estou entendendo, me explique isso, certo? Ele dizendo isso, o Trump. Então, o problema é o seguinte, porque a OTAN virou um instrumento de defesa dos interesses americanos na Europa. Os americanos querem o quê? Interromper essa cooperação energética entre a Europa e a Rússia. E quem faz isso? Quem faz isso é a OTAN. Por isso que lá atrás, na semana passada, quando eu falei a primeira vez aqui, eu disse que tudo isso que está acontecendo a Ucrânia estava sendo utilizada pelos americanos para inviabilizar a cooperação comercial da Europa com a Rússia, porque ela cresceu nos últimos 15 anos barbaramente, entendeu? Então, a OTAN atua para romper isso aí, para acabar com isso, né? Então, esse é o problema, né? E as pessoas, num dado momento, as pessoas vão perceber isso. A extrema-direita europeia já percebeu, certo? Que a Rússia não é um problema, certo? Que o problema hoje é a OTAN. Eu queria falar, na verdade, uma coisa, e agora que o Rocha falou, dá vontade de falar mais outras duas. Então, fala, Luciana, fala! A primeira que o Rocha estava falando, que isso de fato, acontece, essa questão da opinião pública e das razões da opinião pública, né? Então, o que acontece? A opinião pública vai não está conseguindo sacar dinheiro, né? Está com dificuldade de acesso ao dinheiro, está sendo sua moeda desvalorizada diante do dólar, ou seja, economicamente ela está sendo, assim como o país está sendo empobrecida. Né? Mas é preciso ter um argumento. Um papel do líder numa guerra é motivar a população a continuar lutando e, ao mesmo tempo, dar razões para aquela situação de guerra que ele está. Então, aí a teoria da conspiração ela é muito utilizada em situações de guerra sempre, e ultimamente ela vem sendo muito utilizada. Qual que é a ideia? A ideia é sempre de você criar um inimigo. Né? Então, assim, a luta é sempre, a luta mais do que por valores, a luta é por destruir o inimigo que você tem. Então, construir o inimigo como um diabo a ser
vencido é extremamente importante. Então, essa história, essa teoria da conspiração é o que o Rocha está falando, e tem de um lado e tem de outro. A teoria da conspiração querendo construir esse inimigo. E isso é muito interessante, porque, assim, na guerra sempre foi utilizada. Eu me lembro aqui, há muito tempo, há muitos anos, quando eu fui no Museu da Marinha, que fica até, inclusive, num navio aqui no Rio, e você via claramente os encartes de guerra contra os comunistas, muito cheios de sangue. Então, é uma retórica que é utilizada há muito tempo. E que agora, nos tempos da polarização política, ganha força, com essa guerra fica ainda mais forte. Essa coisa da Alemanha, eu acho interessante o seguinte, a impressão que eu tenho é que a OTAN serviu um pouco para essa questão da invasão da Rússia, serviu um pouco para dar um freio de arrumação na OTAN. Eu acho que tinha alguns países que, de fato, começavam a se distanciar um pouco, né? Eu acho que esse vídeo que o Rocha fala do presidente, ex-presidente Trump falando daquela maneira, dá essa sensação, essa noção. E eu acho, e tanto é que eles demoraram a se manifestar de maneira mais veemente. Agora também, eles foram um dos últimos a se manifestarem de maneira mais veemente. Então, eu acho que deu um freio de arrumação que eu acho que é bem interessante para isso. E se estão, o Rocha está falando bastante da eleição da França. Macron entrou na disputa, né? E uma coisa que me chamou a atenção do Macron anunciar... Não, agora é o Macron mesmo, entrou. Sim. Super favorito, vai ganhar. A eleição é mês que vem. Isso que eu fiquei impressionado, Roberto. Ele formalizou a sua candidatura agora, há 38 dias da eleição. Ou seja, é incrível, né? Como você tem um período que possibilita uma formulação de uma candidatura, poucos dias, menos de 40 dias da eleição. Claro que ele é favorito, inclusive a ganhar no segundo turno. Olha só, eu queria falar dessa divergência entre Estados Unidos e Europa, né? Logo depois da Segunda Guerra, que os Estados Unidos representava quase 50% da indústria, pelo menos, mundial, né? Era 40% do PIB mundial, os europeus, eles achavam que os Estados Unidos, o grande desafio era confrontar com os Estados Unidos, porque o resto do mundo estava destruído, era muito pobre, né? Então, a Europa tenta se reerguer, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e lá para a década de 60, a Europa começa a se reerguer, e principalmente a Alemanha. Porque lembrar o seguinte, os Estados Unidos têm base militar na Alemanha, né? Tipo ocupou a Alemanha, né? A Alemanha Ocidental, né? Porque só para lembrar, né? A Alemanha Ocidental, depois da guerra, ela foi dividida em 4, né? A Rússia controlava... Berlim. A União Soviética controlava um lado, né? A França, Inglaterra e Estados Unidos controlavam o outro. Depois eles se juntaram e fez a Alemanha Ocidental, mas com bases americanas. Mas essa concorrência, né, principalmente da Alemanha, que é o principal país europeu, ela sempre foi muito forte. E isso que o Rocha falou agora, ele se expressa muito, muito bem hoje. Porque é o seguinte, a Alemanha ela tem uma fortíssima relação com a China, muito, muito forte, e uma relação muito forte com a Alemanha. Né? Não, porque, a Alemanha assim, com a Rússia. Com a Rússia, uma relação muito forte com todo o leste europeu. E isso aí confronta os interesses americanos na Europa. Tanto é que é o seguinte, a Merkel, ela sempre negou o direito da Ucrânia a entrar na OTAN. E o primeiro-ministro lá atualmente concorda com a mesma posição. Então, assim, essa divisão na Europa, ela vem de muito tempo, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Essa coisa... Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que o Putin errou na invasão, né? E eu acho que todo mundo... Só para dizer que a gente mesmo, no programa passado, a gente falou, eu ainda fiz uma brincadeira, é uma guerra de carnaval, né? Ela vai durar até o carnaval. Essa que é o que a gente tinha discutido aqui, falar, não, vai ser uma invasão cirúrgica, né? Controla ali, acaba a guerra e depois você negocia.
tá? É isso que é a visão. Mas não é isso que está acontecendo, né? Veja o que aconteceu, nós estamos gravando na sexta-feira, o que aconteceu de quinta para sexta-feira. A Rússia ocupou a maior central nuclear do mundo, né, na Ucrânia, e é claro que ninguém quer destruir uma central, fazer um Chernobyl 2, né? Mas numa guerra tudo pode acontecer. Não, né? mas ali ele desliga a energia da Ucrânia. Se ela deixar de... Não, eu sei. Pô, acaba a energia elétrica da Ucrânia. É o seguinte, a Ucrânia começa a lutar para retomar a central nuclear e aí pode destruir algum reator. Então, isso aí, quer dizer, são consequências dessa invasão muito fortes. Então, é o seguinte, eu sinceramente, eu não imaginava que o Putin fosse fazer uma invasão nessas dimensões, tá? E eu acho que ele calculou mal, porque a resistência da Ucrânia está sendo muito mais forte e isso julgou toda a opinião pública mundial. Eu acho que não é, Rocha, não é só pensamento único. É o seguinte, aquela luta de Davi contra o Golias. Todo mundo tende a ficar do lado do Davi, do pequeno, do fraco, né? Isso é um fato. Tá vendo? Então, assim, eu acho que o Putin calculou mal. Eu espero que ele reavalie isso o mais rápido possível, né? Porque se essa guerra se prolongar e se for uma ocupação de longo prazo, a economia mundial vai sofrer. Eustáquio, só uma ponderação. A gente, quando diz o Putin calculou mal, eu acho, inclusive, né, que deve ter uma quantidade muito grande de improviso em tudo aquilo ali. Né? A economia da Rússia é mais ou menos o tamanho da nossa, né? Eles são bons na tecnologia, mas é tudo muito improvisado. A gente sabe, né, se tem algum país no mundo que improvisa menos ou improvisa pouco, são os Estados Unidos, talvez Reino Unido, Alemanha. Sai daí desses, né? Vai para Espanha, França, Brasil, Rússia. Eu acho que tem uma quantidade grande de improviso. Você dizer assim, foi errada a invasão, o cara está vendo ali que está sendo, sempre a OTAN está crescendo. Ele está pedindo para não crescer, para não crescer, para não crescer. Ele diz, olha, vão dar mais um passo lá na Ucrânia, daqui a pouco dá um passo irreversível, ou de difícil reversão, melhor dizendo. E o cara diz, vou ter que invadir em algum momento. Né? Ou ele vai dizer, invadir tarde, ou não, invadir... É difícil. Hoje o que está sendo dito que o único erro do Putin, nessa história toda, o único erro do Putin, os estrategistas, todos os militares estão falando aí, aliás, tem o Exército Brasileiro avalia diariamente, lá tem um negócio bacana, eu leio todo dia. Estão dizendo o seguinte, o erro dele foi não ter invadido em 2014. Pode ser. Ele ter invadido em 2014, esse foi o erro dele. Que, assim, estou falando os caras do campo militar. A invasão era dada, ele ia ter que invadir. Porque é o seguinte, eles dizem o seguinte, porque se a Ucrânia entra na OTAN, certo? E o risco começou a ficar sério porque colocaram na Constituição da Ucrânia que ela tinha que entrar na OTAN, ou seja, virou uma obrigação para o presidente da República colocar a Ucrânia na OTAN. Aliás, o Putin fala isso numa entrevista, que ele falou assim, bom, se a Ucrânia tivesse entrado na OTAN, ou se ela entrar na OTAN, e amanhã resolver retomar a Crimeia, a nossa guerra não vai ser contra a Ucrânia, vai ser contra o mundo, contra a OTAN. Exato. Vocês estão entendendo? Ele falou para o jornalista, vocês estão entendendo a gravidade disso? Certo? Hoje nós estamos fazendo uma guerra contra a Ucrânia, mas se a Ucrânia estivesse na OTAN, a guerra seria contra a OTAN, né? É uma guerra mundial. Certo? Então, ela não pode entrar na OTAN. Ele diz o seguinte, aí, só para encerrar o raciocínio, dizer o seguinte, essa história de que ele calculou mal, eu vou fazer o contraponto disso. Eu discordo visceralmente disso. Não passa pela minha cabeça em nenhum minuto que os generais russos não tenham planejado isso na ponta do lápis, item por item. Tá? Item por item. Erro em uma guerra sempre tem erro, óbvio. Peraí, deixa eu te interromper. Uma frase de Churchill que eu achei ontem. Há apenas uma coisa certa sobre a guerra, que está cheia de decepções e também de erros. Pô, muito legal a frase. Só tem uma coisa assim. Erro tem, Alberto. Por exemplo, eles dizem, tem uma coluna de caminhões parado em direção a Kiev por falta de combustível. Eu dou risada quando eu vejo. Sinceramente, eu dou risada quando eu vejo alguém falando isso. Tá?
Então, essa coluna está parada ali, gente, faz uns 5, 6 dias. Tá? E por que ela não se move? É a falta de gasolina? Pô, vamos pensar um pouco. Certo? Talvez seja porque Kiev não é um objetivo dos russos. Eles não querem tomar Kiev. Porque vai dar um trabalho danado. Eu acho que querem sim, Rocha. Não, espere. Eu acho que elas estão paradas ali. Só para te ajudar. A questão é a seguinte: eu concordo com você. Eu acho o seguinte: a coluna está parada no norte, esperando as tropas do sul. Do sul. Eu acho que é isso. Aí as duas isso é uma presunção sua. Não, acho que eles cercam e sufocam a cidade. O defeito do Ocidente, do pessoal que analisa isso do Ocidente, é que eles não param um minuto para olhar os argumentos dos russos. Isso é verdade. Os russos estão dizendo... Nenhum russo falou que a guerra ia ser rápida. Isso surgiu aqui, na imprensa daqui. Não, nós falamos no programa passado que ia ser rápida. Eu sei, mas eu estou dizendo que nós falamos, mas os russos não falaram. Certo? Isso é essa história de que esqueceram de combinar com os russos. Eu pensei que não combinaram com os russos. Com o Kremlin. Eu pensei que o Rocha tinha contato direto com o Kremlin, eu acreditei em você. Pô. Agora... Só para concluir, essa coluna está parada ali, se eles quisessem, eles iam para cima de Kiev. Eu acho que eles não vão tomar Kiev. Não vão. Eles não vão tomar Kiev. Eles estão tomando o que interessa tomar para eles, que é o quê? O cinturão que vai de lá do norte da Belarus até o sul, onde está Odessa. Eles estão... Gente, se você olhar o mapa agora... você vai ver que eles já tomaram quase tudo. Sim, quase. Eles vão tomar. Eles vão impedir o acesso da Ucrânia para o mar e vão fazer uma faixa de fronteira enorme, contornando a Ucrânia inteira com a Rússia, certo? E aí vão sentar para negociar, certo? Aí eles vão sentar para negociar. E o primeiro ponto, a Ucrânia nunca pode entrar na OTAN. Isso está claro, certo? Não vai entrar. Agora o Putin já andou pedindo... Eu vou me retirar dessas faixas, dessas áreas, mas são áreas desmilitarizadas e neutras daqui para frente. Ponto. É isso aí que os russos vão fazer. E ele agora... Eles desmilitarizam a Ucrânia. Eles estão ensaiando pedir para tirar as armas nucleares dos Estados Unidos da Europa. Você viu isso? Ele já andou soltando essa. Agora, o Stack, eu queria... Aí, Alberto, isso aí que você está falando é importante. Nós estamos conversando aqui desde o começo de opinião pública. Se o Putin fizer a proposta de tirar as armas nucleares dos Estados Unidos da Europa, certo? Ele começa a inverter o jogo, porque o europeu adora essa ideia. Adora. Sim. Agora, Eustáquio, tem uma coisa interessante da demografia, que eu já vinha olhando isso muito de leve. Todos aqueles países do leste, países bálticos, a própria Polônia, a população vem diminuindo fortemente por causa da fecundidade e por causa da imigração. Eu não sei a Rússia, né, o Eustáquio, se a população da Rússia vem diminuindo também. Né? Agora, a da Ucrânia é impressionante. A Ucrânia diminuiu mais de 15% entre 1990 e hoje. Né? E vai ter uma diminuição. Eu fiquei vendo assim, por exemplo, essa coisa da usina nuclear. Bombardeou, vai vazar, etc. Quantos ucranianos essa notícia não chegou a eles e eles disseram, vamos pular fora daqui. E tem o outro lado, a Europa está precisando de mão de obra. Né? Então, eles serão muito bem recebidos. Não sei se vocês viram a estação de trem central de Berlim. Os alemães estão indo lá voluntariamente para dar casa para os ucranianos que chegam lá. Quer dizer, eles vão embora da Ucrânia e nunca mais vão voltar. Né? Roberto, isso passa porque ninguém aguenta viver com o alemão. Isso vai passar já. Nem com o alemão, nem com o russo. Nem com... Essa semana eu estava discutindo com algum cara, mas ninguém gosta de russo. Eu falei, meu amigo, eu vou falar para você, porque você já sabe, eu tenho um filho que é alemão, cidadão alemão, mora na Alemanha, agora está morando na Áustria, e eu vou sempre para lá e tal, e ele namora uma moça lá, já há muito tempo, que é austríaca, né, de família austríaca. E eles, a família dela, o pai é austríaco e a mãe nasceu na África do Sul, né? E eu converso muito com eles não gostam da Alemanha. Eles estão se planejando para voltar para a Áustria, porque ninguém aguenta viver com o alemão. Certo? Eu aqui em casa, meu filho veio passar agora janeiro, ficou aqui uns 50 dias com a gente, e aqui as portas rangendo, né? Cai o trinco, ninguém arruma, fica lá pendurado e tal. Ele chegou, certo? Em 15 dias,
Estava tudo arrumado, as portas não estavam rangendo mais, que ele colocou aquele troço que impede a... Aí eu falei, pô, o cara virou alemão mesmo. Então, deixa eu só responder esse negócio do Alberto. A questão é a seguinte, a questão demográfica ali da Europa toda, a Europa é o seguinte, o número de nascimentos está menor do que o número de óbitos, praticamente na Europa toda. Tá? Agora, no caso, por exemplo, na Alemanha, isso vem de longe. Só que eles recebem muito migrante. Né? Por exemplo, só da Síria, vocês lembram quanto que foi para lá, de outros países também. Então, a Alemanha, vou pegar o caso da Alemanha, a Alemanha só não diminui por causa da imigração, tá? que já acontece há muito tempo. Mesmo assim, as projeções para o restante do século XXI vai ser de redução da população alemã, uma redução pequena, mas vai ser pequena. Agora, nos países do leste, além de ter essa realidade demográfica, que é mais óbitos do que nascimentos, tem problema da emigração. Né? Então, por exemplo, a Bulgária é impressionante. Os dois países que têm maior declínio é Bulgária e Ucrânia. Além de ter essa questão de fecundidade muito baixa, tem muita emigração. Então, por exemplo, a Ucrânia ela vai diminuir. O máximo da população lá foi 52 milhões de pessoas em 1990. E em 2100 está previsto 24 milhões. Então, vai reduzir para menos da metade. Tá? A Rússia estava nesse processo, com a fecundidade muito baixa e a população caindo. Mas nos últimos 10, 15 anos, com essa certa recuperação da economia russa, a fecundidade subiu um pouquinho. Então, a queda da população da Rússia, a população russa já está diminuindo, só que está diminuindo assim, de 150 para 145, entendeu? É uma diminuição relativamente pequena. Agora, com a guerra e com a pandemia, o seguinte, as projeções da ONU foram feitas, as últimas, foram feitas antes da pandemia. E a ONU está trabalhando assim, dia e noite para refazer as projeções, porque ia lançar ano passado, mas por causa da pandemia, tem muitos países que estão sem dados, então eles adiaram agora para, no máximo, junho desse ano, vão sair as novas projeções. Com a pandemia, por exemplo, a situação da Ucrânia, ela vai piorar muito, a pandemia e a guerra. Então, assim, a queda da população da Ucrânia vai ser muito forte. Eu acho, inclusive, Rocha, que é o seguinte, o Putin errou, porque se ele esperasse mais um pouquinho, não ia ter ninguém mais na Ucrânia. Aí ele tomava conta. Esse negócio deixa eu só colocar 2 pontos. Fale. Primeiro é um sobre você mesmo. Você fica falando aí, eu fico fazendo o seu contraponto o tempo todo. Mas ele é comunista. Ele está excitadíssimo com o assunto, porque comunista é assim. Ele falou da Rússia. Stalinista, comunista não. E stalinista. Não, porque assim, você diz que se o Putin fala que ele vai cobrar, né, que ele vai pedir que as armas americanas saiam da Europa, os europeus vão gostar ainda mais. Eu imagino o contrário, eu acho que os europeus vão ficar ainda mais a favor da OTAN, porque tem uma coisa que une, é claro que ninguém escolhe por prazer ter uma hegemonia, mas dado que as hegemonias acontecem, é melhor que você tenha aquelas que tenham mais afinidade com os seus valores, com os seus princípios e tudo mais. E a minha percepção é que os valores da Europa estão mais próximos, pelo menos da Europa tradicional, né? Não digo da oriental, embora a gente está vendo que a oriental também caminha para se aproxima desses valores, são valores muito mais próximos dos Estados Unidos no que se refere aos princípios da democracia, do liberalismo, da economia e tudo mais, do que necessário. A Rússia agora também, mas eu acho que a questão da democracia hoje é muito forte para dividir os mundos. E me parece que a Europa está muito mais próxima desses princípios do que da Rússia, ou seja, vamos tirar as armas para ter do outro lado a Rússia vai ser um país acima do bem e do mal, que não vai representar uma ameaça para a Europa.
eu não vejo tanto dessa maneira, assim, nossa nível de confiança tão grande na Europa, que vamos ver, eu prefiro ficar sem arma americana e a ver o que vai acontecer com a Rússia. Esse é um ponto. O segundo ponto, só, que é essa questão da migração, né, que eles estão saindo, pelo menos é o que a gente vê, e pode ser que seja a questão da narrativa, já saíram mais de 1 milhão, né? Foi uma das migrações mais rápidas de todos os tempos, é ou não é, Eustáquio? Em uma semana, 1 milhão é muita coisa. Isso, incentivado, inclusive, por um recurso que foi dado, um visto de 6 meses, justamente para agilizar esse processo de saída. Então, que tem sido, acho que foi desde 2015 que isso existe, mas está sendo implementado agora de maneira mais veemente. Só que esse visto diz que volta depois de 6 meses, ou seja, ele tem um tempo muito curto, né? E uma outra coisa é que as famílias estão saindo muito sem os homens, né? E você deixar os homens para trás é uma maneira de, em última instância, também ter um incentivo para voltar. Então, assim, eu acho que pode ser meio temporário isso. Ou os homens irem embora, tem que pensar o outro lado. Eu queria falar sobre isso aí. A visão americana da Rússia é diferente da visão europeia da Rússia. Tá? Embora haja uma confluência inequívoca de interesses nesse momento, né? E isso que mantém a OTAN, certo? Os europeus não olham a Rússia como os americanos. É bem diferente, né? Eu digo que essa provocação que o Putin fez, ela pode, certo, suscitar mais assanhamento em setores da Europa que são contra a presença da OTAN, né? Isso tem muito a esquerda, mas a extrema-direita europeia hoje, ela tem muito essa posição e está ganhando terreno, né, em todos os países. Os partidos de extrema-direita estão crescendo. Tá? O pessoal fica pegando no pé, dizendo que não tem, mas na Ucrânia é onde tem mais neonazista. Chegou um número tal de neonazista na Ucrânia, aquelas milícias, como a gente tem aqui, que é a guarda privada, eles se paramentam também, né? A coisa ficou tão agressiva que eles montaram tudo isso para ir agredir o pessoal lá no Donbass. Ficou tão agressivo e começou a ser denunciado, isso começou a incomodar. O que o Zelensky fez? Incorporou esses caras no exército regular para legalizar a ação deles, né? Então, tudo isso, essa guerra vai suscitar problemas lá, né? Agora, voltando àquele ponto que nós estávamos falando da opinião pública russa, eu vi um vídeo que está circulando aí, não sei se vocês viram, de entrevistas de populares. O repórter sai na rua perguntando para as pessoas o que elas acham da guerra, como é que vai ser a vida delas e tal. As pessoas comuns, eu não tenho dinheiro no banco, para mim não faz diferença nenhuma, eu não sei o que. Aí entrevista um cara, que é um senhor de mais idade, e ele falou uma coisa para mim muito interessante. Ele disse, o negócio é o seguinte, eu sei que nós vamos perder acesso aos produtos da Europa, né? Muita coisa importante que vem de lá, certo? Nós vamos perder, nós vamos ficar sem, né? Não vamos ter, mas em contrapartida, nós vamos ter que produzir isso aqui. Então nós vamos reativar plantas industriais que estão desativadas, isso vai gerar emprego, vai melhorar a economia russa, quer dizer, é um raciocínio, entendeu? Porque os caras vão encontrar alternativa, não vão ficar lá assistindo a Europa esquartejá-los, né? Para mim, que é o mais grave dessa história toda, vão incrementar muito mais a cooperação com a China. Muito mais do que já estava. É isso que Só pegar esse gancho da China aí, que é o seguinte, para falar outro erro do Putin, é o seguinte, quando saiu a notícia lá de uma aliança ilimitada entre Rússia e China, aí eu falei assim, agora é aquilo que o pessoal falou, é uma nova ordem mundial, né? Porque você junta o maior país do mundo de população com o maior país do mundo de território, né? É uma força incrível. Então, assim, o apoio da China para a Rússia, para mim, é uma coisa central. E o que aconteceu? A posição da China não foi de apoio irrestrito ao Putin, ao contrário. Né? Nem poderia. Mas China, é muito esperto da parte da China fazer isso, claro, tá? É claro que é porque a China... mas o que acontece?
Por exemplo, é inegável, gente, que a decisão da Assembleia Geral da ONU, 141 países condenando a Rússia, isso é uma derrota violenta. Você notou, só quem não condenou foram os países ditatoriais, as autocracias. Tem isso então, também, perceba então, isso. Não é só uma questão de opinião pública internacional, é uma questão política. Você ter 141 países... Não, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que os russos não sabiam que isso ia acontecer? Isso para mim está precificado. Não, os russos sabiam que isso ia acontecer. Eu acho, por exemplo, a minha visão é o seguinte, é que é o que a gente discutiu no programa passado. A Rússia vai fazer uma intervenção cirúrgica, rápida, e depois vai negociar. Tá? Essa é a minha visão, que é a visão do Putin. Pode ser que eu estava totalmente errado. O que está pintando hoje é o quê? É uma ocupação muito mais demorada e com uma resistência muito maior dos ucranianos. Né? Todo mundo pensava que o Zelensky ia fugir do país, encher o avião de dinheiro e ia para um paraíso fiscal. Isso não foi isso que aconteceu. Né? Então, por isso que eu estou falando aqui, o Putin errou. Errou assim, errou no cálculo. Né? Ele foi mais além do que era possível e subestimou a resistência da Ucrânia e do resto do mundo. E aí eu acho que é o seguinte, Rocha, tipo o seguinte, eu acho que o Putin vai ocupar Kiev, ou então vai cercar. Voltando àquela questão que você falou, o comboio do norte, ele parou porque ele está esperando o comboio do sul. Quando os dois cercarem Kiev, ou deixa Kiev cercada, ou invade Kiev. O problema é que isso é uma vitória de pirro, porque a questão é a seguinte: quanto mais tempo Kiev ficar cercada ou ficar ocupada, maior vai ser a crise internacional e maior vai ser a reação contra a guerra, tanto do Ocidente como da própria Rússia. A China não quer colocar a China em pé. A China está apavorada, porque é o seguinte: depois da pandemia, que já teve todo esse problema, agora entra em uma nova recessão. Então a China não quer isso. Vamos caminhar para o final aí. Não, Eustáquio, chinês apavorado, nem pensar, pode esquecer, isso você não vai ver. Chinês apavorado. Eu quero dizer o seguinte: quando você fala em erro, vou compreender isso assim. Para nós foi um erro, certo? O que você tem que olhar é se para eles, os russos, foi um erro. Né? Porque se o cara está fazendo o que ele queria fazer, o que ele planejou fazer, do ponto de vista dele não tem erro algum. Ele está fazendo o que ele se propôs a fazer. Não tem erro. Nós estamos achando que ele cometeu erro. Ele cometeu erro, deixa eu te explicar por que é, Rocha. Porque é o seguinte, eu imagino, né, é claro que ninguém sabe o que está passando pela cabeça dos generais russos, mas eu imagino que ele achava que seria uma guerra mais rápida e mais fácil. Então, a guerra está sendo muito mais difícil e com repercussão internacional muito maior. Deixa eu fazer um contraponto que você está dizendo aí. A invasão do Iraque, que era um país muito mais fraco militarmente do que a Ucrânia, com a infraestrutura bélica muito menor, muito mais frágil do que o da Ucrânia, a invasão do Iraque demorou 21 dias. 21 dias. Eu não sei onde a gente estava com a cabeça de achar que a da Ucrânia ia demorar 3. Sabe, não tem? Explica aí. Lógico que os russos estão preparados para isso. Não, sabe? Eles sabem que a ocupação... É uma diferença muito grande, porque, veja só, a distância do Iraque para os Estados Unidos, você está num deserto, etc. Isso é uma coisa. Agora, o que aconteceu na Ucrânia é que, antes da guerra, o Putin está há 2 meses fazendo exercícios militares, foi para Bielorrússia, está na Ucrânia, deslocou os navios, deslocou o avião. Tem 2 meses ou mais que o Putin está fazendo isso. Então, assim, ele esperou passar a Olimpíada de Inverno da China. Combinou com os chineses. Combinou, tal. Os chineses disseram que não, hein? Que isso não é verdade. Tudo pronto. Quando estava tudo pronto, ele invadiu. Então, é o seguinte, essa guerra ela já está durando mais de 2 meses, porque ela está sendo preparada
militarmente há mais de 2 meses. Agora, então, deixa eu só fazer um isso comentário. É uma questão seguinte, vamos ver daqui um mês, daqui 2 meses, a gente vai ver qual a consequência. Pessoal, vamos encerrar isso. Mas tem o seguinte, se a OTAN quiser, a guerra acaba logo. Basta que o chefe da OTAN, ou mesmo o Parlamento Europeu, Comunidade Europeia, venham a público, se comprometam e digam: não vamos mais convidar a Ucrânia a fazer parte da OTAN. Nem hoje, nem nunca mais. Aí acabou a guerra. Está na mão deles também. Não vai acontecer. Não, eu sei, eu só estou mostrando o outro lado. Não, mas interessa para a OTAN essa guerra, por isso que ela não vai fazer isso. Assim, vamos combinar uma coisa. Luciana, a ação americana nessa guerra foi de absoluta omissão. Total omissão. As pessoas atribuem essa omissão à fraqueza do Biden. Não tem nada de fraqueza. Essa omissão foi proposital. Os americanos queriam que o circo pegasse fogo. É isso. Luciana, você encerra. Você encerra. Eu só acho que a participação hoje do Rocha merece um troféu. Porque é isso. Nós sabíamos já, todos nós três aqui já sabíamos, que o assunto, enquanto tiver guerra, Rocha será a estrela do programa. Então, você fecha hoje, Luciano. Não vou. Deixa o Rocha. Só queria dizer o seguinte, que eu acho que o Biden tem o seu digamos, é difícil falar de sucesso de uma perspectiva de quem não gosta de guerra, né, em uma situação de guerra, mas, e quem não gosta de guerra sou eu, para falar a verdade. Então, assim, é difícil falar em termos de sucesso, mas ele logrou algum sucesso. Eu acho que a leitura que eu tenho é que ele, de alguma maneira, conseguiu fazer um freio de arrumação na OTAN, está colocando penalidades econômicas na Rússia, que não é aquele esquema de não estar fazendo, que são só cosquinha, eles estão sentindo o baque, e de alguma maneira, o Zelensky está se sentindo com apoio para que ele continue a luta dele lá pela tentar salvar o país, a independência e a soberania do país. Então, assim, essa é um pouco a leitura que eu tenho em relação do que está acontecendo, embora, claro, tudo sempre muito triste, e que tomara que isso acabe logo. E eu acho que vai acabar por um acordo que não vai ser nem 100% para um, nem 100% para outro, assim como é tudo. Eu acho que a Rússia está dando um tiro maior para saber que vai recolher um pouco menor. Para você encerrar, Luciana, você viu que no Paraná saiu a pesquisa da Radar essa semana? Radar é um instituto conhecido aqui, bastante prestigiado e tal, nas campanhas. Saiu a pesquisa da Radar, o Lula está na frente no Paraná com 32%, acho que o Bolsonaro tem 28% e o Moro tem 16%, 17%. Que maravilha, né? Levando em consideração que é Paraná, né? Um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente.